Olá, alunos, vamos para mais uma videoaula. Parabenizo vocês por estarem aí atentos, cuidando do intelecto de vocês, né? Gostaria de novo relembrar os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom para não se esquecer de, ao responder o formulário, clicar no link para validar a presença de vocês, ok? Vamos ver aqui o que nós trouxemos para a aula de hoje. Então, os nossos objetivos desta aula consistem em explorar a cultura afro-brasileira por meio de imagens, ilustrações sobre heróis e guerreiros e lendas africanas, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros e reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Ok? Vamos começar então? Já estão com os materiais de vocês aí organizados para fazer as atividades? Bora lá prestar atenção, galera? Vamos ler aqui então o nosso texto inicial da aula de hoje. A história se inicia de uma forma sui generis. Ainda no ventre da sua mãe, Kirikou exige nascer. A sua mãe retruca que uma criança que pede para nascer pode nascer sozinha. Ele então nasce, toma banho e se interessa pela desgraça de sua aldeia. Uma feiticeira chamada Carabá teria devorado o seu pai junto com quase todos os outros homens da vila, secado a fonte que abastecia os moradores e ameaçado mulheres e crianças. Porém, quando a feiticeira percebe que foi enganada, exige todo o ouro das mulheres da aldeia. Kirikou, mais uma vez, vai até os domínios da feiticeira, agora desejando conversar com ela e saber por que ela é tão má. A bruxa tenta matá-lo por tal impertinência, ao que ele foge, mas ainda não se convence. Continua nesse intento até descobrir por que a bruxa é má. Um dia, Kirikou arma um plano com a ajuda da mãe, para visitar o sábio da montanha, para saber mais sobre Cabará. Ocorre, contudo, que para chegar à montanha seria preciso passar pela residência de Carabá, quando ela não deixava ninguém se aproximar de sua casa e restringia o acesso à montanha, temendo que o seu segredo pudesse ser revelado pelo sábio. E agora, pessoal, vamos para a nossa primeira questão da aula de hoje para a gente aquecer? Como você classificaria o gênero textual predominante na narrativa de Kirikou? Alternativa A, seria um romance africano? B, um texto descritivo? C, uma lenda africana? Ou D, um texto informativo? Vamos para o nosso primeiro exercício aí para a gente começar aquecendo.
Retornando então, galera, acertou quem marcou a letra C, trata-se de uma lenda africana, né? Pelas características ali do texto, a gente percebe, né, que é possível inferir, é possível a gente tentar adivinhar que se refere a uma lenda, ok? No exercício 2 agora, é possível descobrir a voz do narrador já no início do texto? Vamos reler o início do texto. A história se inicia de uma forma sui generis. Ainda no ventre da sua mãe, Kirikou exige nascer. A sua mãe retruca que uma criança que pede para nascer pode nascer sozinha. E agora? Qual será a voz do narrador? A alternativa A. O narrador é protagonista? Ele participa também dos acontecimentos? B. O narrador não participa dos acontecimentos? C. Não é possível saber ainda da voz do narrador? Ou D. A voz do narrador está na terceira pessoa. Mais esse exercício para vocês. Retornando então, galera, olha lá, quem assinalou a letra D, parabéns, né? A voz do narrador está na terceira pessoa. Como eu descubro isso? Quando eu percebo lá no início da primeira frase do texto, a história se inicia de uma forma sui generis. Ainda no ventre da sua mãe, Kirikou exige nascer. Né? Então a gente percebe que se refere à história do Kirikou, que é o ele. Esse ele, pronome pessoal do caso reto, está na terceira pessoa do singular. Vocês se lembram? Primeira pessoa, eu, quando eu tenho um eu que participa dos acontecimentos, quando eu sou um personagem protagonista da ação, né? Eu também posso estar presente. A segunda pessoa seria o tu e a terceira ele. Nesse caso, a voz do narrador se refere a ele, que é o Kirikou, o personagem principal. Portanto, terceira pessoa. Muito bem. Vamos refletir juntos. Ainda neste parágrafo, qual seria a melhor explicação para o narrador utilizar a expressão sui generis? Né? Sui generis é uma palavra diferente, é uma expressão que não é comum a gente sair por aí lendo nos textos. Né? Então vamos pegar aqui uma explicação. Então, a história se inicia de uma forma sui generis. O que será que isso significa? Tem um sinal de igual, né? E na sequência, o que se iguala a isso, a esse sui generis? Ainda no ventre da sua mãe, Kirikou exige nascer, né? Então a gente tem aqui que é uma situação diferenciada das demais, é um nascimento diferente dos demais nascimentos dos demais bebês, né? Aqueles que a gente está acostumado a ver, aquelas situações, ela se diferencia essa situação aqui, né? Então, sui generis é uma expressão em latim que significa de seu próprio gênero ou de espécie única, né? Então, algo diferente daquilo corriqueiro que estamos acostumados a ver. Então, no exercício 3 agora eu vou pedir para vocês pensarem o seguinte. Ainda nesse parágrafo, qual seria a melhor explicação para o narrador utilizar a expressão sui generis? Então, é possível afirmar que a história de Kirikou é diferente dos demais bebês?
pois antes mesmo de sua mãe dar-lhe a luz, já faz exigências, já se impõe e quer fazer prevalecer o seu desejo de nascer? Sim, é possível, né? Então, se eu pedisse para vocês assinalar verdadeiro ou falso, vocês já diriam, não, professor, isso aí é verdadeiro. A gente já percebeu que a expressão sui generis se refere a algo único, algo diferente dos demais. Então, não teria nem por que pedir para vocês refletirem sobre esse exercício, certo? Então, a gente tem ali que seria verdadeiro, né? No exercício 4 agora. Perceba que sui generis é uma locução adjetiva que qualifica a forma como se inicia a história do nascimento de Quiricu. Qual alternativa traz a melhor explicação para o uso dessa locução adjetiva? Um tempo para vocês fazerem o quarto exercício da nossa aula de hoje. E aí, galera, retornando então, olha lá, quem assinalou a alternativa da letra B, parabéns, né? O personagem exige nascer ainda no ventre, isso a gente não costuma ver por aí, né? É alguma coisa muito difícil de acontecer. Muito bem, não da forma, né, como está expressa ali nessa lenda. Então é uma coisa sui generis, né? Algo único. Vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre as histórias da cultura afro-brasileira, certo? É importante a gente estudar, aprender a valorizar e respeitar, né? As tradições ali, os contos, as crônicas, a literatura presente que retrata as raízes africanas. Vamos ler aqui mais uma lenda, né? Vocês já conhecem, já ouviram falar bastante das histórias de Iemanjá. Né, alguns de vocês talvez já até tiveram a oportunidade de ir para a praia, né, e visualizar pessoas que acreditam, né, na oferta de oferendas para Iemanjá, né, como possibilidades delas prosperarem ao longo daquele ano. Né? Então convido vocês para a leitura aqui de mais esse texto. Vamos ler? Iemanjá, lenda, mito e sincretismo religioso. Iemanjá, a rainha do mar, mãe de quase todos os orixás, é exaltada por negros e brancos. Iemanjá possui vários nomes: sereia do mar, princesa do mar, rainha do mar, Inaé, Macunã, Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa da Ioká, sereia, Maria, dona Iemanjá. Dependendo de cada região, mas sua origem vem da África. A Iemanjá é brasileira, é resultado da miscigenação de elementos europeus, ameríndios e africanos, né? Então observem aqui
como que a gente vê retratada a nossa nacionalidade brasileira, né? Nós somos pessoas fruto de um processo híbrido, de uma mistura de etnias, de povos, né? Somos considerados aí, às vezes, ameríndios, né? Que é uma mistura dos povos da América Latina com os índios, né? São características aí que marcam bastante a nossa multiculturalidade, a nossa pluriculturalidade, né? É uma pluralidade étnico-racial que compõe a nossa nação brasileira e que está sendo retratada nesse momento aqui, né? A partir desse texto que estamos lendo. Continuando o nosso texto. Com o casamento de Obatalá, o céu, com Oduduá, a terra, que se iniciam as peripécias dos deuses africanos. Dessa união nasceram Angaju, a terra, e Iemanjá. Iemaajá, mãe cujos filhos são peixes, a água. Como em outras antigas mitologias, a terra e a água se unem e Iemanjá desposa o seu irmão, Aganju, e tem um filho, Orunga. Iemanjá também é conhecida como deusa lunar, rege os ciclos da natureza que estão ligados à água e caracteriza a mudança, na qual toda mulher é submetida devido à influência dos ciclos da lua. Mãe de quase todos os orixás, é a deusa da compaixão, do perdão e do amor incondicional. Vamos identificar no texto um fragmento que ilustra bem a pluriculturalidade brasileira, certo? Então, quando eu falo que nós somos fruto de um processo miscigenatório, híbrido, cultural, né, a gente está tratando aí desde o descobrimento do Brasil, quando vieram os portugueses, depois vieram ali os espanhóis, né, e aí foram trazendo os africanos, se misturaram com os índios, né, e foram constituindo ali a nossa nação, né? Hoje a gente teria outros povos que fazem parte aí dessa mistura de etnias, né, oriundas de diferentes países, né? Hoje nós temos ali os venezuelanos vindo para o Brasil procurar refúgio, abrigo, né? Temos ali os haitianos que vieram quando teve o terremoto no Haiti, né? Então temos vários outros povos, os bolivianos, enfim, que estão vindo para o Brasil para compor aí esse processo miscigenatório que valoriza e enriquece a nossa pluralidade cultural, certo? Então nesse fragmento do texto, vocês já perceberam, né? Já está grafado com letra vermelha, o fragmento que deixa claro esse processo híbrido cultural da nossa nação, né? Diz ali, a Iemanjá brasileira é resultado da miscigenação de elementos europeus, ameríndios e africanos. E agora, vamos observar aqui mais uma imagem, né, que contém aqui o Contos dos Orixás, né, que são os super-heróis aí de matriz africana. Né? Então, um quadrinista baiano criou histórias em quadrinhos de heróis negros, retratando orixás e história de Yorubá. Né? Então, a gente tem aqui que foram feitas várias atividades, inclusive, que podem ser trabalhadas em sala de aula para trabalhar bem essa questão da cultura afro-brasileira, né? E um quadrinista baiano tratou bem dessas questões por meio de tirinhas, por meio de histórias em quadrinhos que são tão agradáveis para os estudantes ler, né? E que gostam tanto de ter esses livros aí, ter acesso a esses livros para poder aprender, né, todos os conceitos. Né? Então, como um instrumento para reforçar o empoderamento negro nas histórias em quadrinhos, as HQs, Histórias em Quadrinhos, o quadrinista baiano Hugo Canuto criou os Contos dos Orixás. Os orixás são divindades da mitologia africana e iorubá que se popularizaram no Brasil com as religiões de matriz africana Umbanda e Candomblé. Iorubá é uma região da África composta por diversos grupos étnicos com língua e cultura semelhantes. Muitos dos negros trazidos para o Brasil como escravos eram dessa região. Existem mais de 400 orixás na mitologia iorubá, mas alguns deles se tornaram mais famosos no Brasil, como é o caso do Exu, Oxalá, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Xangô e Ançã. Os orixás representam os elementos da natureza e Olodumbaré é a junção de todas essas energias. Os orixás não são deuses, portanto, as religiões que cultuam os orixás são monoteístas. Ok? Então fica aí a título de curiosidade essas informações para a gente se apropriar e valorizar, né, dos aspectos da cultura afro-brasileira. Vamos continuar a leitura. Observem aqui que essas fotos todas foram extraídas das histórias em quadrinhos elaboradas pelo cartunista baiano, né, que a gente mencionou ali, Hugo Canuto, né?
Então, observem ali, orixás são guerreiros como Ogum, o senhor do ferro, e Oxóssi, o caçador. São retratados também nas historinhas de Hugo Canuto. Ogum é o orixá que representa a luta, as conquistas. Ele é o deus da guerra e o arquétipo do guerreiro. Ele é o senhor da guerra e padroeiro de todos os trabalhadores, cujo ofício exige a utilização de ferramentas. É a representação do cristianismo, se refere ao São Jorge, né? E o Oxóssi vive nas florestas e representa a fartura. É protetor dos caçadores e rege as lavouras. Seu símbolo é o arco e flecha. Ele pode imitar o som dos animais com perfeição, é um caçador valente e generoso. A representação do Oxóssi no cristianismo é o São Sebastião, ok? Observem aqui agora o que deseja de Xangu. Xangu, o deus do trovão. Então, entre os protagonistas das histórias em quadrinhos, por exemplo, está o rei Xangô, o senhor do trovão. Depois eu vou deixar as referências dos slides para vocês pesquisarem mais, se interessarem, né, por lerem aí as histórias em quadrinhos. Quem que é o Xangô, então? Na mitologia iorubá, o Xangô é o rei, por isso é o orixá que cuida do poder, da administração e da justiça. Ele age com neutralidade, é reconhecido pelas sábias decisões e é íntegro. Xangô é uma entidade, orixá, bastante cultuada pelas religiões afro-brasileiras, sendo considerado deus da justiça, dos raios, dos trovões e do fogo, além de ser conhecido como protetor dos intelectuais. Comparado com outras divindades, Xangô seria o equivalente a Zeus para os gregos, Tupã para os tupi-guarani e Júpiter na mitologia romana ou Odin para os escandinavos. E a representação do Xangô no cristianismo é São Pedro ou São Jerônimo, né? Então essas são algumas curiosidades que nós trouxemos para a aula de hoje. Vamos para os exercícios, pessoal? Então, no nosso exercício 5, os textos que acabamos de ler sobre Ogum, Oxóssi e Xangô podem ser considerados dissertativos, informativos, descritivos ou narrativos. Um tempo para esse exercício. Retornando então, galera, observe que quem assinalou a letra B, parabéns, né, são textos informativos. Muito bem, pessoal, então ficam aí as referências para estudo, né? A gente já trabalhou hoje um pouquinho da cultura afro-brasileira, fizemos aí uma retomada, né, de alguns deuses, alguns super-heróis africanos. Agradeço muito a participação de todos vocês e permaneçam em suas casas se puderem.